coração, então, vamos falar com Jesus. Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente ouve o Espírito Santo, e o que te trouxe aqui foi uma fé, então nós estamos na presença de Deus, e isso tem que fazer uma diferença imensa dentro de cada um. Nós temos que realmente revelar essa alegria, esse prazer em servir o Senhor, em poder estar na presença dEle. É um prazer, é uma honra. Eu falo sempre porque isso é o que acontece comigo. Sabe, eu não foram poucos domingos que eu estive dentro de hospitais. Então você há de imaginar que uma pessoa que ouviu tantos diagnósticos em relação ao filho e passou tantos domingos, entrou semanas dentro de hospitais, cada vez que pisa no altar, há uma alegria, um prazer, uma satisfação, uma imensa gratidão. Porque a minha história mudou tanto, eu caminhei tanto. Meu Deus, que jornada! São tantas coisas que já ficaram no passado. Que às vezes tem pessoas que lembram de testemunhos que às vezes eu mesma até esqueci. Tem gente que me lembra, lembra aquilo. Maravilhoso. Busque isso, diga isso para Jesus. Eu quero que você diga aí, Senhor, eu quero que o Senhor derrame essa alegria, esse prazer no meu espírito. Eu quero ter isso muito vivo dentro de mim. Uma gratidão em poder te servir, em poder andar com o Senhor. Eu quero que o Senhor derrame isso no meu coração. Oh, meu Deus querido, nós estamos na Tua presença. E eu quero te honrar e te glorificar por todo o bem que tem nos feito. Eu te honro, Jesus. Eu te glorifico. Obrigada por tudo. Obrigada porque nós estamos aqui. Obrigada porque esse é o primeiro dia da semana e nós estamos te priorizando. Obrigada por todas as boas oportunidades, pelo chamado, pelo cuidado, pelo amor, pela direção. Obrigada, meu Deus, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Senhor, derrame em cada coração esse amor, essa gratidão, esse prazer em poder te servir. Essa pessoa, ela veio para o templo. Nós estamos entre feriados, um que foi, outro que está chegando. E ela decidiu vir para o culto. Isso tem muita importância, tem relevância. Isso é visto no mundo espiritual. Eu sei que é. Quando a pessoa toma aquela decisão na vida dela, eu vou priorizar o Senhor. Eu vou dar as primícias ao Senhor. Eu vou me derramar na presença do Senhor. Eu decido estar no templo. Eu decido dar as primícias ao Senhor. Eu decido servir ao Senhor. Eu decido andar nos caminhos do Senhor. Eu decido me doar. Eu decido me derramar na presença dEle. Eu tomo essa decisão. Ela escolheu, eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham o bem, escolham a bênção, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Tudo é uma questão de escolha, meu Deus. E nós escolhemos estar aqui. Muito obrigada
Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, o que nós falamos, pensamos, fizemos, que tenha te entristecido. Nos perdoa, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue, Salvador eterno, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, sobre cada pessoa que aqui chegou e cada uma que nos acompanha à distância, visita os templos. Meu Deus, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Meu Senhor, que nenhuma pessoa saia da mesma forma. Que seja uma manhã de crescimento, de progresso, de avanço. Meu Deus, de um autoconhecimento, de uma visão revelada, ampliada. Eu peço, meu Deus, nos leva para um outro nível. Nos ajuda a crescer. Nós queremos progredir, nós queremos crescer. Nós queremos ir além. Nós queremos o Senhor na nossa vida. Eu consagro essa reunião ao Senhor, para a glória do Teu nome. Eu peço unção, inspiração, virtude, poder. Eu peço a Tua graça derramada. Eu peço que o Senhor assuma o controle desse trabalho. Eu peço a Tua presença aqui. Sem o Senhor não tem sentido, não vale a pena. Nós te amamos, Jesus. Seja conosco. Muito obrigada por tudo. Ai de nós sem o Senhor, porque perecemos. Assume essa reunião e fala profundamente aos nossos corações. Muito obrigada por tudo, Salvador eterno. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, atuações demoníacas, todos os dardos demoníacos, todas as forças do inferno que se levantam para atrapalhar a reunião, para roubar mentes e corações. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro laços e armadilhas em nome de Jesus. Eu amarro todas as forças do mal e lanço no abismo em nome de Jesus. E eu consagro este trabalho mais uma vez ao Senhor e agradeço por tudo. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por favor. Vamos lá, então. Provérbios 30. Vamos juntos? 30, 21 e 22, eu vou parar na primeira parte. 3 coisas. Vamos? Gente. 3 coisas fazem tremer a terra. E 4, ela não pode suportar. Diga tolerar. É como está na Almeida. O escravo que se torna rei. De novo, o escravo que se torna rei. Mais uma vez, o escravo que se torna rei. 3 coisas faz a terra tremer. 4 ela não pode suportar. E a primeira delas é o escravo que se torna rei. Muitos têm vivido como aquele bobo da corte que virou rei. Moisés precisou ser criado no palácio como príncipe para poder ser livre internamente, apesar de ele ser um escravo. Ele foi criado como príncipe. Porque o homem uma pessoa que está em escravidão interna, ela não pode libertar, ela nunca vai conseguir libertar alguém que está em escravidão externa.
ou seja, qual for a escravidão. Então foi necessário que Moisés fosse criado como príncipe. Porque muitos foram criados como escravos, para serem escravos. Muitas pessoas. E nós vemos que não é possível uma pessoa ir além com mentalidade de escravo. Quantas vezes nós vemos autoridades, pessoas que são colocadas numa posição de honra, mas não demora para você ver, ficar evidente a mentalidade de escravo. Com certeza você já lidou com pessoas assim, um patrão que continuou com a mentalidade de empregado. E você pode ampliar isso. Às vezes uma pessoa que se casa, mas continua com a mentalidade de solteiro, esse casamento vai dar certo. Um sem regras que entra num mundo de regras, mas internamente ele continua sendo um sem regras. Nós vemos isso acontecer demais. Quantas vezes a pessoa ela saiu do mundo, mas ela recebe a palavra, mas ela não vive essa renovação que a Bíblia fala em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós vemos aqui é que se não muda a mentalidade, você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você sabe disso. Você conhece, essa palavra é muito conhecida. Quando um serviçal se torna senhor, ele precisa mudar a mentalidade. Porque se você não muda a sua mentalidade, como nós estamos lendo aqui, você vai fazer sofrer. E não pouco aqueles que estarão debaixo da sua autoridade. Por que muitas pessoas não conseguem atingir o propósito de ganhar toda a família? Por causa dessa falta. Apesar dela ter recebido Jesus como Salvador, essa transição mental, que é fundamental, não aconteceu. Elas permanecem aprisionadas ao velho estado. Escravos daquilo que sempre os aprisionou. Você pode ver que José, ele foi vendido como escravo, jogado no poço, vendido como escravo, mas ele com certeza quando ele chegou lá, e o Salmo 105 fala que ele tinha correntes para todo lado, e estava acorrentado e foi machucado, certamente foi jogado naquele ambiente de escravos, mas não demorou para ele ser tirado de lá. Porque apesar dele estar na condição de escravo fisicamente, mentalmente ele não era escravo. Ele nunca foi criado para ser um escravo. Ele não tinha mentalidade de escravo. Ele não era escravo. Ele foi vendido, ele foi colocado numa condição de escravo, mas ele nunca atuou como escravo. Mentalmente, ele nunca se colocou como escravo, ele não se via como escravo, porque ele não tinha essa mentalidade de escravo. Ele, o tempo todo,
você vê um comportamento de alguém que estava totalmente agarrado a algo muito grande. Porque Deus deu sonhos grandiosos para ele, e ele se agarrou, a fé dele era aquela, ele nunca foi criado para se ver como um escravo. Então, apesar dele ter sido traído, vendido como escravo, ele nunca trabalhou com a mentalidade de um escravo. Isso para mim é maravilhoso. Primeira coisa, e Paulo bateu nisso, um homem precisa ser livre, um ser humano precisa ser livre. E a maior escravidão não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui fora. Tem tudo a ver com o que está acontecendo dentro de você. Um escravo não pode libertar outro escravo. Um escravo não pode ser livre se ele não tiver consciência de que ele é um escravo. Se você não tem consciência de que está perdido, você não é salvo. Tem um monte de gente no mundo que vai para a condenação, que vai para o inferno, porque não tem consciência nenhuma e nem sequer aceita que precisa de salvação. Jesus disse que ele veio para aquele que está perdido. Se eu não entendo que eu sou uma pessoa perdida, que eu preciso da salvação do Senhor, eu preciso reconhecer, como ele disse, que o médico é para doente. Naturalmente, se eu não me vejo, se eu não reconheço que eu estou doente, eu não vou procurar um médico. Se eu não reconheço que eu sou uma escrava, que há uma escravidão dentro de mim, eu não vou buscar liberdade. Que eu estou perdida, eu não vou buscar salvação. Nós buscamos salvação porque nós entendemos que nós estávamos perdidos. Nós reconhecemos que nós estávamos doentes. Tem muita gente escrava que não reconhece que é, que nem tem consciência que é. A terra não pode tolerar, isso faz tremer a terra quando um escravo vira rei. E a gente vê isso acontecer. A pessoa, fisicamente, ela está vestida de alguma coisa, mas internamente de outra coisa. Ela ocupa um cargo de liderança, mas ela não pensa como uma liderança, ela pensa como um escravo. Por isso que você vê, às vezes, uma pessoa, até ela se elege. Quantas autoridades, presidentes, que foram eleitos, mas eram escravos que se tornaram reis. Nunca foram reis internamente. Permaneceram escravos e, por isso, fizeram um péssimo trabalho. Porque a mentalidade nunca acompanhou a posição, incompatível com a posição. Em Gênesis 41, 50 e 52, diz assim: antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. O primeiro filho, ele deu o nome, Deus me fez esquecer tudo, o sofrimento. Todo, faz um círculo no todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Porque, primeiro, o ser humano precisa ser livre para depois ir além.
Primeiro, ele precisa ser completamente livre. Ele precisa esquecer. Ele precisa ir para um outro nível. O estado anterior não pode mais acompanhá-lo. Não vai funcionar. Sabe aquela velha mentalidade não cabe no seu futuro. Um homem precisa ser livre. Então ele disse exatamente isso. Deus me fez livre. Livre de toda a dor que eu passei. A dor da traição, de ter sido vendido como escravo, ferros no meu pescoço, nos meus pés, das calúnias. Tudo que eu sofri. Eu fui livre. Da prisão. Eu não carrego mais nada. Deus me fez esquecer. A casa do meu pai, aquilo que talvez ele ficava remoendo, meu Deus, como eu vivia com meu pai, a vida que eu tinha. Deus me fez livre do meu passado, livre das minhas dores. Livre. Aí ele teve Efraim. Efraim quer dizer, Deus me fez prosperar em terra estranha. Como diz aqui, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Primeiro, você tem que ser livre. Depois, você prospera. Você não vai prosperar na sua vida, e essa prosperidade é uma vida plena, ausente de necessidades, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida bem construída. Eu não vou prosperar na minha vida se eu não avançar. Daquele estado de escravidão mental, aquela mentalidade, aquele passado. Quando o José levou Manassés e Efraim para serem abençoados por Jacó, por Israel, antes da sua morte, então, a tradição era essa: o filho mais velho recebia a bênção pela mão direita, o filho caçula pela mão esquerda. E ele deixou os meninos, Manassés aqui, Efraim aqui. Na hora de abençoar, Jacó trocou, cruzou os braços. Ele falou, não papai, mas não é assim não. Não é assim que se faz. Jacó falou, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Ali ele estava deixando bem claro. Exatamente isso que eu estou falando. Manassés era o mais velho, o Efraim era o mais novo. O Efraim foi colocado na frente, mas porque, primeiro, foi preciso uma libertação. Um esquecer daquela velha vida. Nenhuma pessoa se moverá. É impossível a pessoa se mover além dos limites impostos por sua mentalidade. Eu gosto de dizer que ninguém pode estar acima da cabeça. E você nunca vai estar além da influência que você recebe, da liderança que você recebe. Você recebe algo, e isso é o que está te influenciando. Se é um ensino, se é uma influência, se você está sendo contagiado por coisas que vão te escravizar, é para essa direção que você vai
e vai acabar se mantendo. Nós vemos líderes que têm a mentalidade que não acompanhou o crescimento. E nós vemos isso em vários lugares. Nós vemos na política, nós vemos na economia, nós vemos em várias áreas. Nós vemos no evangelho. Se tornaram reis, mas com mentalidade de escravo. Primeiro, você precisa ser livre. Depois, Deus te faz prosperar, Deus te faz crescer. Aqui está a resposta, por que muitas pessoas não estão indo, elas não estão além, não há nem como elas irem além. Irem para um outro nível, elas não saíram mentalmente de um nível que as escraviza. Elas não foram. Em Isaías 43, eu sempre leio essa palavra. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Eu tô fazendo uma coisa nova. Não vivam de passado. Às vezes você vê, tem aí, você pode fazer um levantamento e você vai encontrar histórias e histórias de pessoas que ganharam na loteria, ficaram milionárias da noite para o dia e não demorou para elas voltarem ao mesmo estado. Tem gente que ganhou tanto dinheiro e que 2 anos depois não tinha mais nada. 2 anos depois não tinha mais nada. Dinheiro da pessoa olhar e dizer assim, como é que acaba com tanto dinheiro assim? Mas ele ficou rico, materialmente falando. A cabeça dele era de escassez, do pobretão. Ele nunca enriqueceu mentalmente. E eu tenho uma palavra para isso, e já vou ler para você. Você vê, a pessoa vira um milionário, mas não tem cabeça de milionário. Porque o caminho para grandes mudanças é a mudança da mentalidade. Se a mentalidade não muda, não vai. Não tem como. Tem que deixar o que se foi, tem que deixar o passado para construir uma nova vida. Aquele velho modelo mental não pode caber no seu futuro. E não vai caber. O velho modelo mental não cabe nesse novo tempo, nessa sua nova vida. Você tem que deixar o que se foi. Deus está fazendo uma coisa nova. José disse bem claro, Deus me fez esquecer. Deus me fez livre de todas as mazelas. Você não vai conseguir construir nada grande se você não for livre do ódio, da amargura, dos ressentimentos, das traições, das dores do passado, das coisas que você vivia remoendo. Deus me fez esquecer a insegurança, as traições, as injustiças. Deus me fez esquecer. Aí quando veio o outro, Deus me fez prosperar. Primeiro, todo ser humano precisa ser livre, para depois poder prosperar. Deus poder confiar coisas grandiosas nas mãos. Não tem como ser diferente. Em Filipenses, Paulo fala sobre isso. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele fala de coisas que ele ainda não tinha alcançado.
Mas, olha só, que mensagem. Pena que as pessoas repetem tanto que, por fim, perde até a força na vida. Mas uma coisa, que coisa é essa? A gente precisa saber. Alguém que foi tão vencedor, foi um vencedor. Uma coisa eu faço. O que você faz, Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. E todo dia eu deixo o passado e avanço. Eu não estou parado no tempo. Eu não mantenho aquele modelo mental que tem o poder de me escravizar. Primeiro, nós precisamos, que é o que a gente aprende o tempo todo, ser livres do modelo mental anterior. Tem que ser. Um pai violento, desequilibrado, se ele não se vê livre desse modelo mental anterior, dessa criação, dessa influência que ele sofreu por parte dos seus pais ou do seu pai, ele vai repetir a história do seu pai. Daqui a pouco os filhos dele crescem, os filhos crescem e repetem, e assim uma geração vem pior do que a outra. Porque ele não se viu livre, ele não trabalhou para ser livre desse modelo. Ele não rompeu com este trauma, com essa lesão do passado. Ele não rompeu. Por isso que ele foi criado por um opressor, agora ele é um opressor. Ele continua sendo. E nós nunca seremos livres se nós não desatarmos, nós nunca seremos livres para correr a nossa corrida, a carreira que nos foi proposta, se nós não desatarmos as amarras do passado. Nós precisamos romper com paradigmas. Âncoras que nos mantêm no passado. Muitos estão ancorados em algum lugar do passado. Quando o Senhor ressuscitou Lázaro, ele fala, tirem as ataduras dele. Tirem aquelas roupas que colocaram nele do sepultamento. Porque agora ele era uma pessoa, ele estava vivo, ele tinha sido ressuscitado. Não precisava, qualquer pessoa, a Bíblia não deixa nada. Ali, não tem nada por acaso. Alguém precisa falar que precisa arrancar a roupa do morto? Ninguém precisa falar, mas ele diz, tirem essas roupas dele. Essas ataduras, essas faixas, essas coisas que enrolaram quando o sepultaram. Tirem. Porque era roupa, eram ataduras para um defunto. Agora, ele estava vivo, ele tinha sido ressuscitado. Algumas pessoas, elas ainda andam com as ataduras do tempo em que elas eram mortas espiritualmente. Elas ainda carregam essas ataduras. Ainda daquele tempo em que elas eram mortas espiritualmente. Muitas ainda estão ancoradas no passado. Estão lá. Ancoradas lá. Elas têm muitos que já são reis, lideranças que têm cabeça de escravo. Autoridades com cabeça de escravo. Pastores, bispos, pastoras, bispas, evangelistas. Receberam obreiros que receberam uma unção, tem óleo na cabeça.
mas não evoluiu. Não evoluiu nada. Tem letra, mas ainda é escravo. A boca fala do que está cheio o coração, basta a pessoa abrir a boca, você vê, é um escravo. Nós precisamos ter tudo muito bem definido dentro de nós. As coisas precisam estar bem definidas, o interior bem mapeado. Tudo muito certo, cada coisa no seu devido lugar. O que é emoção, pensamento, não, isso eu não vou pensar, isso aqui não. O que eu sei, eu gosto de dizer, às vezes eu vejo as pessoas, e eu falo isso em casa, gente, sentimento é só sentimento. Tem dia que você acorda assim, parece que você está com as piores emoções, os piores sentimentos da face da terra. Você não tem vontade de nada, parece que nada tem graça, nada tem sentido, nada está bom, nada. Se você for ceder para aquilo, você vai tomar uma decisão de fazer uma bobagem na vida. Como eu conheço pessoas que num momento assim, tomaram decisões e arruinaram com a vida. Daqui a pouco, as emoções mudaram. E a pessoa sentiu saudade daquele tempo que precipitadamente ela deixou que aquilo conduzisse a vida dela. Nós precisamos ter tudo muito claro dentro de nós. Eu sei no que acredito, eu sei no que tenho crido, em quem tenho crido, onde devo estar. Eu tenho que viver pelo que eu sei. Eu não posso pensar tudo que vem à minha cabeça. Bom, mas tudo isso você sabe. Bispo, eu já ouvi essa palavra. Eu sei que você já ouviu. Eu repito isso sempre. Mas por que não transforma? Muitos não têm transformado isso em realidade. Eu já ouvi. E Paulo falou isso. Olha, para mim não é cansativo repetir as mesmas coisas. Para mim também não é. Porque Paulo tinha um entendimento, e Pedro também, nós vemos várias passagens que eles falam isso, é necessário falar e falar e falar e falar e falar. Porque, às vezes, a pessoa já ouviu, mas ela não deu a devida atenção. E ela está perguntando, ela está lá como que perdida, meu Deus, não sei por que a minha vida não está caminhando, por que as coisas não estão fluindo, porque ela está ancorada lá no passado, porque a mente dela é de escravo. Agora, ela recebeu Jesus como Salvador, ela é uma nova criatura, mas ela continua pensando como velha criatura. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Vocês precisam disso. Vocês precisam ouvir mais sobre esse assunto. Você está se sentindo um nada, está péssimo internamente, não está bem? Eu não estou passando bem. Eu não estou bem. Então eu vou ceder para tudo isso que eu estou pensando, que eu estou sentindo. E vou tomar a minha decisão, a decisão da minha vida em cima disso. A Bíblia fala, renova a sua mente. À medida que você deixa entrar a mensagem que liberta, que te transforma numa pessoa tão grande, o Evangelho nos torna, meu Deus, o Evangelho torna você maior do que qualquer coisa. Maior para o Senhor Jesus. Maior que enfermidades. Maior que você mesmo. Maior que os obstáculos. Maior do que pensamentos e sentimentos. Maior do que emoções negativas. Maior.
O evangelho te torna maior que tudo. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. E quem se faça pobre tendo grande riqueza. Há quem se faça rico não tendo coisa alguma. E quem se faça pobre tendo grande riqueza. Salomão, os provérbios de Salomão são maravilhosos. Ele está deixando bem claro exatamente isso. A terra não pode tolerar um rei com cabeça de escravo. Um escravo que se torna rei. Ela não pode. Tem gente que se faz, aqui ó, há quem se faça rico não tendo coisa alguma, a cabeça dele. E quem se faça pobre tendo grande riqueza. É a cabeça dele. Ele fala mais aqui, ó. Mas antes eu vou dar um exemplo bem claro para você. Dessas prisões internas. 1 Samuel 10. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. No mesmo capítulo 22, 23. Olha isso aqui. Esse homem era rei já. Foi ungido rei. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O Senhor disse sim. Ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos chegavam nos seus ombros. Então, ele tinha a unção de rei, ele era o mais alto, que os mais altos batiam nos seus ombros. Então, ele tinha imagem, ele tinha unção, mas ele tinha uma prisão interna. Que ele carregou até o fim. Muitos têm essa prisão interna. E o carcereiro é você. E o carcereiro é cada um de nós. Cada um de nós. E o que eu vejo é que a pessoa podendo libertar a si mesma, não consegue. Por estar escravizada, vendida, a um modelo de perda, de derrota, de fracasso. E aí nós vemos o quê? Vidas pequenas, que não evoluem. A pessoa é refém de um modelo mental que nunca funcionou. Não funcionou antes, não vai funcionar agora. Não a levou a lugar nenhum antes, não vai levar agora. Somos novas criaturas. Cada um tem que lembrar que Jesus já rompeu com todas as prisões. E nós não podemos aceitar uma vida pequena, uma vida de escravo. O homem tinha sido ungido, era o mais alto. Foram procurar o homem estava escondido na bagagem. Como é que esconde um homem? Eu nem sei que bagagem é essa. Que esse homem tão grande, tão alto, já tinha sido ungido o rei, estava escondido, com medo de enfrentar. Perguntaram, cadê ele? O Senhor, foi Deus que falou, ele está escondido na bagagem. Pois foram lá, tirar ele de lá, porque ele sozinho não saiu. E o Saul viveu uma vida inteira, rei, mas com cabeça de escravo. Um escravo que virou rei. Tanto que nós vemos aqui, ó, em 1 Samuel 17, olha aqui, ó, 10. E acrescentou, eu desafio hoje, isso foi o Golias que falou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul era o rei, o maior guerreiro do país. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Escravo que virou rei.
Ele era rei, mas ele não pensava como um rei. Já o Davi, olha aqui, Davi, ele nem fazia parte do exército. É interessante que a Bíblia fala que os 3 irmãos mais velhos seguiram Saul para a guerra. Ele ia lá no acampamento, levava as coisas que o pai pedia, mas ele voltava para apacentar as ovelhas. Então ele era um pastor. Mas olha a cabeça dele. Ele era menino, ele era baixo, ele não tinha imagem, o pai, pelo que nós vemos, não dava muita importância para ele, porque quando Samuel foi na casa dele, não se lembrou dele. Então, ele não tinha nenhum treinamento militar, mas olha aqui, ó, no 32, Davi disse para Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, porque é o que estava dentro dele. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. O Saul falou até por conta dele. Quer dizer, eu que sou alto, sou grande, sou o rei, estou morrendo de medo. Você está dizendo que você vai lutar contra ele? Você não pode. Essa foi a fala do rei para Davi. Olha a resposta do Davi. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, lá atrás. Porque alguém pode dizer assim, não, mas aquele já tinha recebido a unção, mas quando ele enfrentou leão e urso, ele era um pastor de ovelhas que nem o pai lembrava dele. Nem o pai. E ele era um menino lá, que ele tinha recebido a unção, mas estava lá. Se você continuar lendo o capítulo inteiro, Saul nem sabia quem ele era, perguntou para Abner, o comandante do exército. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, de tanta fé e convicção, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. O Davi tinha uma cabeça completamente diferente da do Saul. O Saul, se você continuar lendo no próximo capítulo, no capítulo seguinte, você, aqui no 18 de Samuel, você vai ver que não demorou para Saul alimentar um sentimento de inveja. Ele era o rei e ele invejava o Davi. Ele era um escravo, passou a vida como um escravo que virou rei. Escravo que virou rei. A terra não pode suportar, porque se você observar a liderança dele, ele causou transtornos a Israel, causou transtornos ao exército. A liderança dele era uma liderança desequilibrada. Você encontra ele deixando o exército sem comer. Ele vai desgastando o exército. Ele não tinha visão de rei. Ao contrário do Davi. Davi tinha uma visão de liderança incrível. Incrível. A terra não pode tolerar um escravo que vira rei. Ela não pode.
a Bíblia fala, Mateus 9,16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará. E a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. É assim que funciona. A pessoa que ela pega essa nova força, essa fé, e tenta colocar dentro de uma mentalidade velha, obsoleta, escrava, ela só está perdendo. Ela está recebendo uma força, um poder, mas a cabeça, ela está recebendo a honra, a coroa, vestes novas, mas o interior, a mente, o coração é de escravo. Quantas vezes a gente vê isso? A pessoa recebeu a unção, como Saul, mas ela não tem visão para aquilo. Ela não sabe conduzir. Quantas vezes eu vi dentro da igreja alguém ser colocado numa posição de liderança e ao invés dela liderar, ela se tornou arrogante. Arrogante. Sabe, ela agora se valia daquela posição. Com arrogância. Só arrogância. Não, ela agora, ela se via com a coroa, então eu sou o rei, eu sou a autoridade, eu sou a liderança. Pronto. É isso. Como que fosse só isso. Meu Deus! A característica daquele que realmente tem espírito de rei é a humildade. Não essa humildade piegas, que as pessoas ficam batendo, esse amor piegas, essa humildade piegas, isso aí eu nem vou perder tempo com isso, porque isso para mim é ridículo. Pieguice, não tem nada a ver com pieguice, minha gente. Você nunca vai me ver pregando pieguice, ladainhas, sabe, estimular uma pessoa a ser controlada por emoções que só escravizam. Então, assim, humildade não tem nada a ver com subserviência, não tem nada a ver com isso. Humildade, acima de tudo, é você ouvir a Deus. É você ter empatia. Quando você consegue entender o lado do outro. Isso não significa também que você tem que conviver com aquela pessoa, mas você entende ela. Você entende. Você tem misericórdia. Você faz aquilo que você percebe que o Espírito Santo está te levando a fazer. Então, é muito mais do que blá, blá, blá. Amor é ação, é atitude. A pessoa que ama, não é uma pessoa que fica falando de amor e tal, isso até enche o saco. A minha enche, cansa demais, entendeu?
Começou a ficar com muito amor, já me cansou. Falei, menos, faz mais. Quem ama mesmo, não fica nessa ladainha. Não fica. Então, a pessoa que ela não evolui, ela também não vai entender. Ela não vai entender quem já saiu daquele nível também. É por isso que, às vezes, se você não... Eu falo muito isso, eu falo dentro de casa. Eu ainda estava numa reunião geral, ainda estava com meu irmão, e eu falava sobre isso. Da necessidade, muito importante o casal crescer junto. Porque quando um cresce, o outro fica para trás, aí aquele ainda tem cabeça de escravo, aquele já tem cabeça de rei, vai ser problema. E às vezes o que a gente vê dentro da igreja também é isso. Alguns que foram, outros que ficaram, e aí na hora dessa convivência não bate as cabeças. Não bate. E aí o que não evoluiu chama o outro de arrogante, mas não é que ele é arrogante. É que ele já pensa com uma outra mentalidade. Ele tem uma outra mentalidade. E o outro não evoluiu. Ele não evoluiu, ele está lá ainda no vitimismo, no chororô, no mimimi. O que você vai me dar? Numa dependência emocional. Então, ele não cresceu. Ele ainda não sabe discernir, entender o que é humildade, o que é andar em amor. O que é o verdadeiro perdão. Porque não é porque alguém fez algo horrível na sua vida. Você perdoou aquela pessoa, mas você não é obrigado a conviver com ela mais. Isso não tem nenhum sentido. Alguém, não, agora você é obrigado, você me perdoou, a prova do perdão é que você tem que conviver comigo. Não, você não tem que conviver com essa pessoa. Não existe isso. E aí, se a cabeça dele é uma cabeça de escravo, ele não entende. Ele está perdoado, está tudo bem, vamos, segue o caminho, estamos bem, se a gente se encontrar, nos abraçamos, nos amamos, a vida anda. Mas não dá para conviver. E às vezes, você vê gente que ele quer te obrigar, ele quer obrigar você, é como se você fosse obrigado a dar o que ele quer. Por quê? Porque ele não cresceu. Ele tem cabeça de escravo, e às vezes é liderança, viu? Às vezes você vê que a gente que deveria estar num outro nível mental, não está. Tem coroa na cabeça, mas internamente ele é escravo. Ele é um escravo que virou rei. Ele é um escravo que virou uma liderança, que virou uma autoridade, que está à frente de pessoas. Essas pessoas que estão debaixo dessa liderança, com certeza vão sofrer. Porque essa pessoa não tem autocontrole, ela não sabe ouvir a Deus, ela não é dirigida pelo Espírito Santo. Ela é dirigida pelas emoções dela, pelo passado dela, ela está ancorada no passado. E muitos desses são impermeáveis. Você fala, mas não vai entrar, então não adianta. Se Deus não colocar lá, não adianta. Você fala com a pessoa, você trata ela bem naquele momento. Só que aquele momento que você esteve com ela quer levar aquilo como se assim, agora tem que ser assim para o resto da vida. Mas cada momento é um momento, cada tempo é um tempo. E quem cresce, entende que as coisas mudam, tudo está em processo de evolução, tudo está crescendo, tudo está evoluindo e a gente não pode parar. E o rei entende isso, o escravo não. E como o escravo é tudo muito em relação a ele, porque a autoestima dele é baixa,
ele não tem mentalidade de grandeza. É tudo pequeno, é uma vidinha pequena, é um mundinho pequeno. Tudo dentro dele é pequeno. Quem está entendendo? Ninguém pode colocar vinho novo em odre velho. É por isso que a gente vê perdendo, está arrebentando. Tem vidas arrebentando. Colocou uma nova força, colocou a presença, o poder de Deus nessa pessoa, mas o odre é velho, a mentalidade é a mesma. Está presa a um modelo mental lá do passado. Está ancorada no passado. Está tudo bagunçado lá dentro. Se está tudo bagunçado aqui dentro, minha gente, vai estar tudo bagunçado aqui fora. Se não muda dentro, não muda fora. Se eu não me liberto dentro, eu vou ser uma eterna escrava. Ainda que eu tenha uma coroa na cabeça, eu vou ver como escravo. Eu vou ter visão de escravo. Eu vou ter atitude de escravo. Eu vou ter comportamento de escravo. Eu preciso ter consciência dessa escravidão. Continuando aquela leitura. Há quem se faça rico, que não tenha coisa nenhuma. Quem se faça pobre, tendo grande riqueza. É a mentalidade. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre têm isso em comum. O quê? O Senhor é o Criador de ambos. O que a gente vê aqui? Que Deus não criou o rico e o pobre. Deus criou ambos. Criou pessoas. E iluminou os olhos de ambos. Então, o que o Salomão ele está falando aqui? Para o Salomão, o que torna um homem rico ou pobre, não foi ter nascido rico ou pobre. E sim, os olhos que cada um tem. A visão de cada um. Por uma visão, tem uma historinha de dois homens que viram numa campina um ruminante, um boi. Dois homens, um disse, é um boi. O outro disse, uau, estou vendo um açougue, uma fábrica de botões, um laticínio. Eu estou vendo muitas coisas ali. Na visão empobrecida, era só um boi. Na visão enriquecida, era uma sapataria, um açougue, um laticínio. Na visão empobrecida, não era nada. Na visão enriquecida, havia ali diante dele muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Então, é a nossa visão que determina. Dois homens, o mesmo animal. Um via de uma forma, outro de outra. Uma visão empobrecida, não passa disso. Numa visão enriquecida, muitas possibilidades de eu crescer. Então, aí. Nós vemos que nós precisamos deixar de ser pobres, pequenos internamente. Sair desse mundinho pequeno, dessa escravidão interna. Se nós quisermos realmente mais. Livre. Para libertar. Porque um escravo não liberta outro escravo. Avançar para o alvo. Em Provérbios 29, 13 diz assim,
Vamos ler novamente. 22, 2. O rico e o pobre se encontram, e ambos os fizeram o Senhor. O pobre e o rico têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. O pobre e o rico se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. Ambos recebem de Deus condições de ver. Os dois. O Senhor alumia os olhos de ambos. O Senhor dá vista a ambos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. É uma questão de visão. Tudo é uma questão de visão. E essa visão é o quê? Tem a ver com os seus olhos aqui? Não, com a sua cabeça. Porque você não está vendo com esses olhos, você está vendo com a sua mente. E se você tem cabeça de escravo, você vai ver tudo dessa forma, de forma escrava. É como você vai ver. Se você tem cabeça de rei, aí a sua cabeça é outra. Você vê tudo de uma outra maneira, com grandeza. Tudo grande. É diferente. Então isso aqui faz a gente pensar. E 3 coisas fazem a terra tremer. Fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar, tolerar. O escravo que se torna rei. O escravo que se torna rei. O Evangelho é a rampa ou pendor para grandes coisas. O Evangelho de Jesus na nossa vida. É uma rampa que te leva para grandes coisas. O Evangelho te faz maior do que o ódio. Te faz maior que o preconceito. Maior do que qualquer doença. Maior do que qualquer tragédia que possa bater na sua porta. O Evangelho, ele torna uma pessoa maior do que qualquer coisa. Ela é maior. Ela tem um poder. Ele te leva para um patamar inacreditável. Quando você realmente recebe, sabe quem você é. Entra. Você entende agora a pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, nova criatura, poderosa. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é esse pendor para grandes coisas, essa rampa que te torna maior do que qualquer coisa. Maior para Jesus. Então, se a sua vida é uma vida pequena, o seu mundinho é pequeno, é porque você tem uma visão empobrecida. É porque você ainda é um escravo que virou rei. E é por isso que não contagia outras pessoas, porque você recebeu todo esse poder, mas você não faz uso, você não crê realmente, você não evoluiu para ir, para esse nível. A cabeça ainda está lá. E é onde eu vejo vidas pequenas, um mundinho pequeno. Eu gosto de dizer que nós precisamos crescer mais por dentro que por fora, então eu uso essa expressão, seja maior por dentro que por fora. Toda pessoa, ela tem que entender, ela precisa ser maior por dentro que por fora.
maior por dentro do que por fora. E às vezes não é isso que acontece, porque a pessoa não busca essa renovação. Ela não dá lugar a isso. Muitos nem estão abertos. Ele está vendo que ele não está saindo do lugar, e ele não está saindo por conta da cabeça dele, por causa da mentalidade dele, por causa do mundinho que ele criou lá dentro, e ele não quer romper com isso. Quantas vezes nós já falamos, você vai escolher a dor da mudança ou a dor do arrependimento? A dor de enfrentar o que você tiver que enfrentar e fazer o que você tiver que fazer? Ou a dor de viver no mesmo lugar, sem progresso, sem avanços? Muitas vezes deprimido, para baixo, porque até hoje não deixou o passado, não deixou as coisas para trás, não avançou para coisas novas. Deus está nos chamando, como o Evangelho de Jesus Cristo significa isso, sair. Saia. Sair de um lugar, sair de um mundo, sair de uma mentalidade, sair de um tempo. Tem que sair. Você sai daquele mundo, daquele tempo, daquela velha maneira de pensar. Você não pode mais ter cabeça de escravo, você é rei. Deus nos fez reis, sacerdotes. Ele nos fez. Você agora, através de Jesus Cristo, você foi feito muito grande, você foi colocado sobre você um poder, uma força, uma unção. Você é maior do que tudo que acontece, porque o Evangelho faz isso por nós. Mas se você não acreditar nisso, se você realmente não deixar isso entrar como verdade, não há muito o que fazer. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar. Vamos juntos? O escravo que se torna rei. O escravo que se torna rei. O escravo que se torna rei. Coloquem-se de pé, por gentileza. A mão no seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e fala comigo. O Evangelho tem o pendor para grandes coisas e fará de mim maior do que um dia eu pensei, imaginei ser. Vamos juntos. O Evangelho é a rampa para grandes coisas. Me faz maior que o ódio, maior que o preconceito, maior que as enfermidades, maior que qualquer tragédia que possa bater à minha porta. Maior. Então, não tem sentido você aceitar menos, viver menos, por conta de uma mentalidade, de uma visão, que você pode romper. É uma decisão sua. A terra não pode suportar, não pode tolerar um escravo que se torna rei. É uma grande perda de tempo você ficar pegando tecido novo para remendar coisa velha.
você pegar um vinho novo e ficar deitando, derramando num odre velho que vai arrebentar. Ou seja, tudo que você está recebendo, você tentando socar numa mente velha, numa mentalidade escrava. E uma pessoa não pode ser livre se ela não tiver consciência que ela é escrava. Ela não pode ser salva se ela não tiver consciência que ela está perdida. Ela não pode ser curada se ela não tiver consciência que está doente. Eu tenho que ter consciência. Então eu vou pedir que eu vou dar um momento para você, porque isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Antes de eu orar, tem que haver uma consciência, uma decisão, um posicionamento, uma busca, um desejo de libertação. Eu não quero mais ser um escravo. Eu entendi que para eu prosperar na minha vida, para eu ter uma vida plena, abundante, eu preciso esquecer, eu preciso ser livre. Eu preciso ser uma pessoa liberta. Aqui está a resposta do porquê que algumas pessoas... Eu já vi pessoas que tiveram cargos importantes, foram empresárias, pessoas que já tiveram em níveis altíssimos e caíram. Por quê? Porque a mente nunca foi compatível com aquela posição. E aí está a explicação por que muitas vezes Deus, que podia fazer mais, não faz, porque Ele não quer que você leve um tombo, porque quanto mais alto você vai, maior é o tombo. E se a sua mente não for compatível com uma posição elevada, o que vai acontecer é que você até chega lá, mas não fica, você cai. Você até chega, você até vai. Como muitas vezes eu vejo gente que foi para um nível alto, mas não tem, a cabeça não é compatível com aquela posição. Ganhou na loteria, ficou rico, milionário, mas era miserável internamente. Ficou pobre de novo. Recebeu a graça do Senhor Jesus, mas não faz uso dela. Vive debaixo do jugo da escravidão. Na escravidão. Vamos. A terra não pode tolerar um escravo que vira rei. A mente tem que mudar. Você tem que buscar isso, ir para uma nova mentalidade. Eu li para você, eu mostrei isso para você. E eu mostrei também que você é o carcereiro da sua própria prisão. E a chave para abrir essas cadeias, essa chave está no seu bolso. Pega aí. Queridos, ninguém pode abrir essa cadeia. Ninguém pode abrir essa prisão. É você. Porque você é o carcereiro. Você é o carcereiro. Você tem que abrir. Você tem o poder de abrir. Fala com Deus.
Faça essa oração de dizer: Senhor, chega. Então, se eu não estou vendo, eu quero ver. Se eu não tenho consciência, eu quero ter. Se eu não estou tendo entendimento, eu quero ter. Eu não quero ser um escravo que virou rei. Porque eu quero que o Senhor confie muito mais na minha vida, nas minhas mãos. Eu quero executar muito mais. Eu quero ir para outro nível. E eu sei que por mais que eu vá fisicamente, se a minha mente não acompanhar, eu não vou ficar. Porque você sempre vai voltar para onde está a sua mente. Ouviu o que eu disse? Você sempre vai voltar para o lugar onde está a sua mente. Então para você ir além, você precisa saber onde você está. Onde você está? Você tem que saber onde está. Que tipo de mente você tem? Porque ainda que Deus te erga, como eu já vi isso diversas vezes acontecer, você sempre vai voltar para onde a sua mente está. Se você tem mentalidade escrava, você pode ter coroa na cabeça, que você vai acabar voltando para aquele mesmo lugar. Porque é como você pensa, é como você vê, é como você enxerga, é como você entende. É um nível de consciência que você tem da vida. Meu Deus, vai passando do teu sangue sobre a igreja agora. Vai queimando cada um do alto da cabeça, planta dos pés. Queima agora, Senhor. Do alto da cabeça, planta dos pés. E eu quero repreender nesse momento, em nome de Jesus Cristo, toda a escravidão, tudo que escraviza essa vida, toda a escravidão mental, emocional, espiritual, eu ordeno que agora saia, em nome de Jesus. Todas essas prisões, todas essas cadeias, sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Toda prisão emocional, religiosa, toda prisão mental, essa prisão mental, eu ordeno agora que seja arrebentada e saia em nome de Jesus. Toda cadeia, todas as cadeias que aprisionam essa vida em algum lugar, eu ordeno agora sejam quebradas em nome de Jesus. Essa prisão do passado, essa pessoa que está ancorada em algum lugar do passado, eu repreendo isso agora em nome de Jesus. O espírito da cegueira, da falta de consciência, da loucura, eu ordeno desaloja dessa vida agora. Vai desalojando agora em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse espírito da cegueira, essa falta de visão, falta de consciência, falta de entendimento, eu ordeno saia em nome de Jesus. Toda prisão mental eu quebro agora em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade que assola esse corpo, essa alma, esse espírito, essa mente, saia em nome de Jesus agora. Essa loucura, essa depressão, essa opressão, esse vitimismo, essa autopiedade, autocomiseração, saiam em nome de Jesus agora. Toda a escravidão religiosa, todo legalismo, toda a cegueira, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito da escravidão, espírito demoníaco que escraviza essa vida, toda escravidão mental, escravidão espiritual, espírito demoníaco que tem escravizado essa vida, saia em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Liberta mentes e corações. Liberta o interior. Vai curando vida, Senhor. Vai curando o interior. Cura, Senhor. Cura do passado. Os traumas, as dores do passado. Complexos, inseguranças. Angústia, opressão. Esse domínio demoníaco que tem tido ainda poder sobre a vida dessa pessoa, vai saindo da vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo domínio maligno, toda força do inferno, que tem tido poder sobre essa vida, que tem amarrado a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Tudo que te escraviza, eu ordeno, saia! Em nome de Jesus. Eu quero que você fala o que tem te escravizado, fala. O que tem te escravizado? Fala. Em nome de Jesus. É momento de você dizer isso. Isso tem me escravizado. Dá nome a essas âncoras. Dá nome a essas âncoras. Você está ancorado aonde? Em que lugar? Vamos! É hora de levantar essas âncoras. É hora de sair desse lugar agora. Vamos em nome de Jesus. Você tem que tomar uma decisão agora. Eu estou saindo desse lugar. Eu não vou mais estar lá. Eu estou saindo e para lá eu não volto mais. Eu não aceito mais pensar assim, ver assim, me sentir assim, reagir assim, falar assim. Chega! Você precisa identificar essas âncoras que tem te mantido ancorado em algum lugar aí do passado. Deus quer te levar para outro nível. Mas que adianta ele até confiar, como muitas vezes eu vi ele confiando. E a pessoa vai, mas ela volta, porque a mente dela não acompanhou. Chega. Só você pode tomar essa decisão. Só você. Então toma. Sim, eu estou me levantando. Sim. Eu estou levantando essas âncoras. E eu vou seguir o meu caminho, a minha jornada. Eu vou navegar. Eu vou seguir em frente. Chega. Em nome de Jesus. Perdoa. Libera perdão. Rompe com essas barreiras. Vira a página. Sai desse estado. Vai para outro estado, para outra fase, para outro nível. Outra mentalidade, outra visão. Um novo comportamento, novas escolhas, novas decisões. Em nome de Jesus. Vai sendo curado. Cada pessoa que aqui está vai sendo curada. Vai sendo completamente curada. Eu ordeno em nome de Jesus, sejam curados, sejam libertos, sejam restaurados, sejam sarados agora, em o nome do Senhor Jesus. Cada pessoa que aqui está, eu declaro libertação, cura, restauração, em nome de Jesus. Que seja um divisor de águas esse domingo, que você esteja caminhando para outro nível. Chega de ser escravo. E você tem que dizer isso para você. Chega de escravidão. Chega de mentalidade de escravo. Chega de viver como escravo. Chega de pensar como escravo. Agir como escravo. Falar como escravo. Chega. Eu sou livre. Você é livre. Deus te deu poder para viver em liberdade. Deus te deu poder para viver
completamente livre. Em nome de Jesus. Então eu quero que você diga isso: eu sou livre. Eu sou livre dessa mentalidade escrava. Eu sou livre dessa visão. Eu sou livre desse comportamento. Eu sou livre dessas âncoras que me mantinham preso no passado. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre dessa mágoa. Eu sou livre dessa dor do passado. Eu sou livre dessa insegurança. Eu sou livre desse desânimo, dessa sensação que tudo acabou. É hora de recomeçar. Não acabou. Deus está dizendo: é hora de você recomeçar. Não acabou. Em nome de Jesus. Deixa eu contar uma história para você, verídica. Não abra os olhos, só me ouça. Um homem, é verídica essa história. Um homem tinha um estabelecimento e pegou fogo naquele estabelecimento. E quando ele chegou lá, quando os bombeiros estavam terminando de apagar aqueles focos de fogo, de incêndio e tudo, e ele entrou onde era o escritório dele, todo queimado, destruído. Quando ele olha, o que ele encontra num canto? Perfeito, sem nada. E ele tinha ela lá como um amuleto, a Bíblia. Ele tinha a Bíblia naquele escritório apenas como um amuleto. Tudo estava queimado. Mas a Bíblia não estava. Ele pegou a Bíblia, começou a chorar. Porque quando ele pegou a Bíblia, em meio àquela destruição, tudo preto, queimado, era Deus, o Espírito Santo, falou no coração dele: é hora de recomeçar. A palavra de Deus intacta era garantia de que ele podia recomeçar agora, ancorado na palavra de Deus, firmado na palavra de Deus, seguro na palavra de Deus, na palavra. Então, o Senhor deixou bem claro ali. Está vendo a palavra? Se você depender de mim, não só você pode recomeçar com a minha bênção, como tudo que você construir nesse alicerce que é Jesus, não vai ruir, não vai desabar. A palavra de Deus é a sua segurança de que você pode recomeçar, de que você pode ir além, que você pode viver o que você nunca nem imaginou, nunca pensou que você poderia ser, viver, experimentar. Deus mandou essa palavra para deixar bem claro: chega, abra as portas dessas prisões. Você não é mais um escravo, você é livre. Você pode recomeçar. E pode fazer tanta coisa que você nunca imaginou. Baseado, garantido, alicerçado na palavra de Deus. Em nome de Jesus, você é livre para começar a viver um novo tempo que você ainda não tinha vivido, com a mentalidade livre. Porque você não aceita ser um escravo que virou rei. É um rei com cabeça de rei. Filho com cabeça de filho. Salvo com cabeça de salvo.
limpo, com cabeça de limpo. Abençoado, com cabeça de abençoado. Eu sou abençoado. Aleluia. Então diga isso, eu sou livre e abençoado. Em nome de Jesus. Sem prisões. Não há prisões na minha vida. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vai viver assim daqui para frente. Pegue a sua bandeirinha, que eu sei que você tem sido disciplinado em orar pelo nosso país. E mais uma vez, vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre essa nação. Para que Deus cuide dessa nação e dê sabedoria aos nossos governantes. Oh, meu Deus querido. Eu sou tão grata pelo Senhor, pela Tua palavra, por essa bênção de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada por essa palavra, obrigada por essas pessoas que o Senhor ama, maravilhosas, instrumentos nas Tuas mãos, que o Senhor quer fazer tanto, quer fazer mais e mais. Nós oramos pela nossa nação, maravilhosa nossa nação. Nós oramos pelo Brasil e pedimos a Tua bênção sobre essa nação. Pedimos que o Senhor abençoe as autoridades, dá sabedoria, dá um espírito de liderança, que não haja lá, meu Deus, escravos que viraram reis, mas que essa transição mental aconteça. Meu Deus, eu oro para que aconteça essa transição mental, que cada um saia da mentalidade escravo para a mentalidade rei, que cada um tenha a mentalidade certa de liderança, meu Deus. Eu oro nesse momento e peço sabedoria para as autoridades, visão, libertação para essa nação, a libertação da corrupção, da mentira, do engano, da criminalidade, da imoralidade, da iniquidade. Nós ordenamos a libertação, nós abençoamos, meu Pai. Tem muita gente lutando para que as coisas não funcionem, com o desejo que dê errado, mas nós pedimos, faz dar certo, Senhor. Faz dar certo. O Senhor que trouxe até aqui continua levando. Dá visão, dá sabedoria. Coloca as pessoas certas no lugar certo. Pessoas comprometidas. Pessoas com a visão certa. Oh, meu Deus, faz dar certo. Eu peço a Tua bênção para essa nação. Eu peço a bênção para os brasileiros. A bênção para as autoridades. A bênção para cada cantinho dessa nação. Abençoa os crentes, abençoa o povo cristão, abençoa o nosso povo, fortaleça a Tua igreja nesse país, fortaleça a igreja do Senhor nesse país. Eu oro para que o Senhor venha fortalecer a igreja neste país, porque a igreja é o sal, a igreja é a luz, a igreja, meu Deus, tem o poder de proteger, de iluminar, de não deixar estragar. Meu Deus, é o sal. Eu peço a Tua bênção, eu abençoo, meu Deus, cada setor, a saúde, meu Deus, a segurança, a educação acima de tudo. Eu abençoo cada setor desse país. Oh, meu Deus, cada área, Senhor, eu abençoo e declaro progresso. Eu peço a Tua mão estendida e que nenhuma força do mal venha prevalecer para atrapalhar, mas que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas e leve a prosperar, a progredir. E mais uma vez eu abençoo a igreja, eu abençoo o Teu povo, e essa pessoa que vai sair daqui, eu creio que ela sai para viver um novo tempo, uma nova vida, para recomeçar com uma outra mentalidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Projeto Semeadores.
O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.